A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela não deixa margem para equívocos. Ela não deixa margem para entendimentos dúbios. Claro que a palavra de Deus, como tudo na vida, como profissional da medicina, da enfermagem, do direito, os operadores do direito, os operadores da magistratura, todos aqueles que estão relacionados a algum tipo de liderança, patrão, empregado, tudo que tem uma interpretação, cada um manuseia conforme os seus interesses. Mas quando você lê a palavra de Deus, não deixa margem para equívocos. Então, sabendo disso, eu quero chamar a tua atenção para este momento da história. O livro do Apocalipse, ele nos revela o grande conflito entre Cristo e seus inimigos. Ao longo do capítulo 12 e 14, vemos 5 figuras que se levantam contra o Senhor e o seu povo: o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz. E os homens que trazem a marca da besta. Mas há uma questão que nós precisamos compreender. Quando o inimigo se levanta contra o Senhor ou contra o povo de Deus, ele se levanta para cair, amém? E aí, agora, quando a gente avança nos capítulos seguintes, a gente vai lá para o 17 agora, o 18, o 19, no capítulo 17 nós vamos ver essa grande meretriz. E hoje nós vamos derrubar alguns equívocos também, dessa grande meretriz, dessa grande prostituta, essa grande meretriz, ela vai ser exposta. No capítulo 18, testemunhamos uma destruição completa. E no capítulo 19, Cristo surge para atuar com a sua glória. E ele vai fazer aqui algo transformador. Ele opõe-se, ele se opõe, triunfando sobre todos aqueles que se levantaram contra ele. Esse capítulo 17 vai nos apresentar, são 3 quadros distintos, que serão nessa palestra, nessa palavra, nesse sermão. O primeiro, a descrição da meretriz. O segundo, a revelação da besta que o sustenta. E por fim, a vitória incontestável de Cristo com a sua igreja. Então nós vamos ver que tanto o poder humano quanto o poder satânico, eles sucumbirão diante do Senhor. Eles não têm poder ao se levantar contra o Senhor. Então eu gostaria de passar para a leitura da palavra de Deus, e preste bastante atenção, porque, irmãos, enquanto nós fizermos festas, enquanto nós brincarmos, enquanto nós festejarmos, enquanto nós buscamos saciar a nossa ânima, saciar a nossa vontade de ser feliz, enquanto nós vivemos um evangelho, como tem aquela irmãzinha que canta, um evangelho de fariseus, um evangelho superficial, um evangelho minimalista não no conceito de escassez ou de diminuição, mas centralizar o evangelho em ter prosperidade. A prosperidade, ela advém de uma vida comprometida com Jesus, comprometida com Deus. Porém, enquanto nós ficarmos nos alegrando e nos embriagando, o mal, ele está trabalhando, ele está preparando o seu bote. Nós vamos discutir coisas aqui hoje que vai fazer você voltar para casa pensando muito em tudo que está acontecendo. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 17, versículo 1 em diante. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento
da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícies de sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar muito pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7. E caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta. Durante 1 hora, estes têm o mesmo propósito, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O anjo me disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, Eu quero chamar a tua atenção, porque muitas dessas coisas já aconteceram e muitas estão acontecendo exatamente agora.
A noiva representa a igreja, enquanto a meretriz simboliza a falsa igreja e o sistema do anticristo. A meretriz exerce poder sobre nações, promovendo uma cultura contra Cristo e seduzindo com as riquezas e heresias. Em aliança com a besta, a meretriz persegue e mata os cristãos, mostrando a união entre falsa religião e opressão. Queridos, a besta, a meretriz, ela traz uma aliança entre a besta e a falsa religião. Nos anos 80, 90, a gente entrava na igreja. Quem aqui é crente há muitos anos? Alguns de vocês já ouviram falar que a grande meretriz é a igreja católica, sim ou não? Muitos já ouviram falar. Que ela ficava nos centros da cidade, com as suas catedrais, com as suas catedrais góticas imponentes. Mas o negócio é mais profundo que isso. Na descrição da grande meretriz, aqui no 1, é um contraste entre a noiva e a meretriz. A noiva representa a igreja verdadeira, enquanto a meretriz simboliza a falsa igreja e o sistema eclesiástico de Satanás. A Nova Jerusalém se opõe à Babilônia, que encarna a corrupção e a apostasia. A influência mundial, a meretriz exerce poder sobre povos e nações, onde Deus estabelece sua igreja. Satanás, ele se levanta, sua contraparte, e ele começa a usar essa grande meretriz. Ele começa a fazer com que tudo converja para que ele engane todas as pessoas. E isso vai ficando cada vez mais latente. Durante muitos anos, durante muitas décadas, nós vimos essa ostentação e essa riqueza que a igreja tem exercido, E aí vem essa grande meretriz representada pela Babilônia e depois por outras nações, Roma, e nós vemos essas malignidades, esse satanismo sendo operado em todas as igrejas e todas as eras. Mas hoje nós vemos algo muito mais profundo. Essa representação de Roma como a grande meretriz, como a grande prostituta. E que ela está assentada sobre as 7 colinas. E ela representa o poder que durante muitos anos foi dominado e exercido pelos imperadores, pelos Césares. Depois vem pela igreja romana, durante muitas e muitas centenas de anos, e esse poder começa a cair, ele começa a entrar em colapso. E esse poder, ele faz com que haja a destruição, haja todo esse poder de sedução. A influência mundial dessa meretriz, a meretriz exerce poder sobre os povos e nações, onde Deus estabelece sua igreja. Satanás se levanta nessa contraparte. A Babilônia representa não apenas uma cultura sem Deus, mas também uma cultura contra Cristo. A riqueza e a ostentação, vestida de escarlate,
adornada com ouro, pedras preciosas. A meretriz simboliza o luxo, a ostentação mundana, seduzindo com sua aparência e riquezas materiais. Eu já ouvi, quem já ouviu na rede social? Tem um meme, né, que diz assim, né, se afaste de pobre, não ande com pobre. Quem já ouviu isso aí? Você já viu alguma brincadeira assim na rede social? Aí tem aquelas brincadeiras, né, que tem uma irmã do lado da outra, desce. Outro, sai da minha casa. Nós temos vivido uma igreja hoje que se você só tem Deus se você for rico. Você só tem Deus se Deus manifestar riquezas na sua vida financeira. As riquezas, elas são uma consequência da sua vida com Deus, não o contrário. O poder e a sedução, ela seduz os reis e os povos com sua heresia e impiedade, promovendo o liberalismo e o sincretismo religioso. Seu cálice de ouro contém a devassidão, representando as paixões do mundo e a corrupção espiritual. Nós temos visto todos os dias, e às vezes nem faz parte da nossa realidade, talvez para alguns aqui que não olhe rede social. Quem não olha rede social aqui, amém? Quem não olha? Quem está aqui que não olha? Todos aqui olham rede social? Quem aqui é crente e procura alguma coisa em rede social para ver? Você já viu isso? Você já viu pastores, profetas, chegando nos seus carrões e mostrando que ter Deus é ter ostentação? Você também já ouviu falar essa palavra sincretismo? Sincretismo é a adaptação, a adaptabilidade de religiões. São pessoas que vão aqui, ali e acolá. Um dia de manhã está na igreja tal, à tarde está na igreja tal, à noite está na igreja tal. Um dia está na católica, outro dia está na umbanda, outro dia está na evangélica, outro dia está na maçonaria, outro dia está em outro lugar. Não tem a cultura do reino de Deus. E começa com esse sincretismo, sempre em busca de satisfazer o ego, sempre em busca de satisfazer o seu desejo. Às vezes procura um pai de cabeça para fazer um trabalho para trazer um ex-namorado, um ex-marido, para trazer uma ex-esposa, para trazer uma namorada, ou para quebrar um relacionamento, ou para atrair fortuna, ou para atrair dinheiro, ou para pôr o pastor doente. Quem viu por esses dias, eu estou fazendo essas perguntas, elas têm uma alcunha daquilo que nós estamos vivendo agora. Quem viu um jogador de futebol americano que estava jogando e de repente uma mulher foi flagrada na arquibancada com um voodoo, e conforme ela espetava, rapidinho o cara caía, o cara não jogava e é o melhor jogador. Às vezes aquela pessoa fez aquilo, e ela nem é aquilo, mas ela fez, e aquela entidade, aquele espírito trabalhou ali. Não é coincidência. Porque nós estamos vivendo a era do eu, da ânima, da alma. E não tem como você ministrar uma palavra dessa sem confrontar tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque a palavra de Deus é muito clara. O próprio texto do Apocalipse está explicando, ó, a grande meretriz é isso, a besta é aquilo, o anticristo é esse, e o falso profeta é aquele. Esse texto, o 18, ele vai aprofundar nisso. A meretriz está embriagada com o sangue dos santos mártires. A meretriz não é só a igreja católica dos primeiros séculos que mais matou na história da humanidade.
perseguiu e assassinou pessoas inocentes. Isso não é uma crítica ao catolicismo, isso é história. As inquisições, que eram feitas com desmandos dos cardeais, dos administradores, dos senhores feudais, dos senhores que comandavam a época, e eles olhavam para você, quando eles achavam que você não merecia viver, eles inventaram que as mulheres eram bruxas, que eram pessoas apóstatas, que eram pessoas que não serviam a Cristo, eram perseguidos e queimados vivos ou assassinados em praça pública. A história está aí, pesquise. Mas isso fala mais, é um sistema de governo, um sistema governamental, cultural, onde há esse movimento sincrético de adaptação de acordo com os desejos daqueles que têm o poder. Nós estamos vendo que há discussões sérias no mundo sobre a unificação das religiões para que haja uma religião só. Isso já está feito em tratados assinados com líderes mundiais religiosos. A implantação de uma igreja ecumênica, de uma igreja que unificará tanto os cristãos quanto os muçulmanos, os islâmicos mais radicais, os católicos protestantes de algumas linhas ideológicas, para implantar um conceito mundial administrativo que será essa grande meretriz, essa grande prostituta, uma igreja que se prostitui com a política. Vocês têm visto alguma coisa de igreja se metendo em política, pastores dizendo nos altares: ó, essa igreja é sua, para um ateísta, para um maçom, para um homem que não professa religião? Quantos e quantos púlpitos, quantos e quantos altares foram contaminados nas últimas eleições? Porque a igreja ela tem se envolvido com essa sistemática do poder, onde ela busca o poder do dinheiro, o poder do mundo, o poder de se satisfazer. Quando eu falo da igreja, não é só do líder religioso, é da comunidade que é passiva, porque ela não se estrutura, ela não se compromete. Às vezes a gente tem visto em algumas redes sociais, algumas igrejas protestando, pedindo para ser exonerado o pastor, e aí o pastor vai e tenta se defender, dizendo que não, que existe um estatuto, porque hoje estão se preocupando mais com as minúcias legalistas do que com o derramamento do poder de Deus dentro das igrejas. E sim, o Apocalipse está fazendo uma crítica severa à igreja, desde o capítulo 1, quando ele aponta os modelos de igrejas, quando ele vai falar das 7 igrejas, ele pontua o sistema de erro que está em cada igreja, uma igreja que está preocupada só com o dinheiro, com o poder, desde essa àquela que os seus membros são assassinados porque são crentes verdadeiros, são martirizados. Então a meretriz faz essa sedução, ela seduz os reis. A meretriz está embriagada com o sangue de todos que ela matou.
Quando houve a Revolução Protestante, lá em 1530, se não me falha a memória, 1517, começa em 17. Quando há essa Revolução Protestante, quando o poder é ameaçado, por quê? Por que o poder foi ameaçado? Porque até naquele ano, ninguém conhecia a Bíblia. Ninguém conhecia o que estava escrito na Bíblia, a não ser os padres, e eles liam em latim. Lutero vai lá e traduz para a língua alemã. Então, qualquer pessoa simples que conhecesse um pouco de letra, era alfabetizado, podia agora ler a Bíblia, e ele podia ter a revelação da palavra, que não era mais agora somente do pastor, do sacerdote. Até os anos 60, 70, início dos anos 80 aqui no Brasil, a gente não era raro quando a gente ouvia falar, quando a gente ouvia dizer: olha, quem lê a Bíblia fica maluco, quem lê a Bíblia fica doido. A Bíblia não é para ser lida. Então era distribuído na igreja um folhetinho chamado de homilia, e aí se lia só a homilia. Em algumas igrejas era só aquilo que se aprendia. Aí quando todos começam a ter a Bíblia passa agora a ser um livro muito adquirido e todo mundo tem acesso. Quando você tem liberdade para ler, eu vou fazer uma pergunta, por favor não me respondam, eu não quero ficar triste, eu também não quero que você entristeça. Quem leu a Bíblia hoje? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você leu a Bíblia hoje? E ontem? E semana passada? Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia? Sabe por que você não lê a Bíblia? Porque agora você tem ela farta. Nós temos nações na janela 1040, que essas nações, elas não têm acesso às Escrituras. Países que não têm acesso à Bíblia, e que em alguns casos eles pegam uma Bíblia, dividem uma folha para cada um, e cada um lê uma folha, porque é proibido, e se forem pegos serão assassinados. Eu mostrei para vocês esses dias aqui, não é um vídeo antigo, é uma coisa recente que tinha acabado de acontecer, onde missionários, homens que foram pregar a palavra de Deus, tiveram suas bocas costuradas, e eles foram mostrados e assassinados em praça pública, para dizer: não façam isso. Nós temos irmãos, famílias inteiras na Coreia do Norte, que estão sendo enterrados vivos. Nós temos pessoas aqui em nações vizinhas da América do Sul, como Nicarágua, Bolívia, recentemente no Chile, missionários que têm sido assassinados por pregar a palavra de Deus, são considerados subversivos e são assassinados. E você tem a Bíblia na palma da sua mão, você tem a Bíblia, seja ela no seu dispositivo telefônico ou como livro. E você não lê. Você tem a verdade e a liberdade na sua mão e você não lê. Porque a gente tem essa coisa de postergação, a gente vai postergar para amanhã, amanhã eu vejo, amanhã eu leio, amanhã eu faço, amanhã eu leio. E a gente vai empurrando com a famosa empurrar com a barriga. A descrição da besta. A besta e o seu poder, a besta que João vê
é a mesma que emergiu do mar e recebe a autoridade do dragão, sendo adorada por muitos como um governo anticristão e também uma pessoa escatológica. Ela representa os grandes impérios do passado que caíram, mas voltará na forma de anticristo antes da segunda vinda de Cristo, apenas para ser destruída. Simboliza os 7 montes e 7 reinos mundiais anticristãos: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, e o reino do anticristo. Nós tivemos o governo do Egito, os deus-reis, os faraós, que perseguem, assassinam, escravizam o povo hebreu, manda exterminar crianças. Preste atenção como que os governos se repetem, queridos. Preste atenção, lá no Egito, o faraó manda matar todas as crianças pequenas, todos os primogênitos, todos os homens. Depois nós temos Herodes, que faz a mesma coisa, manda matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo. E agora nós temos os governos, todos tentando aprovar o aborto. É como se fosse um controle populacional, mas é mais do que isso. É um assassinato de inocentes, tentando destruir a glória de Deus. Nós temos também os 10 chifres, que representam as nações que se oporão ao anticristo em sua rebelião contra Cristo e a igreja. A besta e os 10 reis se voltarão contra a própria Babilônia, promovendo sua ruína, demonstrando o colapso do sistema mundano e a autodestruição dos reinos das trevas. Recentemente, nós tivemos aqui os papas, né? Nós tivemos os últimos papas, tivemos João Paulo, um papa carismático, um papa do povo, um papa, uma pessoa boníssima, que tinha acesso ao povo. E de repente vem o Ratzinger, e esse Papa, ele vem no momento de uma grande confusão, de um grande conflito. A Igreja Católica estava passando por várias denúncias de pedofilia, de escândalos terríveis, como debaixo de alguns conventos, sepulturas com cadáveres de bebês, com ossadas, e também um dos maiores escândalos do planeta com o sistema financeiro e bancário envolvendo a Igreja Católica e Banco Santander. O sistema financeiro, o sistema econômico que a Bíblia fala. E não só isso, os grandes desmandos das novas igrejas, a proliferação de segmentos evangélicos que não têm comprometimento com a palavra, que é as chamadas igrejas coach. E o surgimento de muitos escândalos morais, escândalos sexuais, escândalos dos mais absurdos possíveis e imagináveis tem acontecido em nosso momento. Nesse momento da nossa história, porque esses escândalos, eles vêm para expor esses reis, expor esta igreja. Mesmo os inimigos de Deus sob seu controle, mesmo os inimigos de Deus estão sob o seu controle, e Ele os usará para cumprir o seu juízo, garantindo a vitória final de Cristo sobre todo o sistema do anticristo, devendo permanecer firmes em Cristo. Nós devemos permanecer firmes em Cristo, assim como no passado o sistema de ideologias anticristãs ainda se levantarão contra a fé, mas a soberania de Deus garante que nenhum poder deste mundo prevalecerá sobre o seu reino.
a vitória de Cristo e a da igreja. Antes disso, eu quero comentar com vocês. Vocês têm prestado atenção no surgimento de várias e várias igrejas para ideologias específicas, sim ou não? Igrejas para gays, igrejas para LGBTs, igrejas aprofundadas em sodomia. Isso está naturalizado, está normal. E isso é defendido nas televisões, isso é defendido nas escolas. Os novos sistemas de famílias, os novos sistemas familiares. O mundo pode aceitar. Nós, por uma questão de legislação, por uma questão de respeito às leis constituídas, às leis votadas, mas isso não é bíblico. Isso não é natural de Deus. E isso está normalizado. Isso está cada dia mais reforçado no meio da sociedade. Se o seu filhinho de 2, 3 anos chegar em você e falar: papai, mamãe, eu não sou menino, eu sou menina, e você falar que ele é menino e insistir, você pode ter essa criança tomada pelo Estado. Porque nós estamos num país onde um garoto de 16, 15, 16 anos mata, rouba, trafica, e ele não pode ser responsabilizado, mas uma criança de 3 anos pode dizer que quer ser homossexual, que quer fazer transição de sexo, e você é obrigado a fazer. Não, eu não sou. Deixa cair na escolinha, na mão de uma professora progressista, na mão de um psicólogo, se não vai fazer, porque já existe lei para isso. Ele, o cordeiro, ele como cordeiro foi morto e comprou para Deus um povo de toda a tribo, língua e nação, garantindo a vitória da igreja sobre o dragão e pelo seu sangue. Ele, Cristo, já te comprou pelo sangue do cordeiro, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele derrotará o anticristo com um sopro da sua boca, e todos se dobrarão diante dele. Todos os inimigos do Senhor, todos os inimigos dele serão derrotados, e a besta e os 10 reis e a meretriz e o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Sendo a noiva do cordeiro, a igreja, ela enfrentará perseguições. Não pensa que vai ser fácil. Olha como está aí fora, todo mundo está dizendo que é cristão. Tem uma senhora que faz vídeo pornô, e quem filma os vídeos pornô é o filho dela. Ela está filmando agora um pornô com 12 mulheres trans, ou 12 trans, e ela anunciou que ela está abrindo uma igreja, e essa igreja terá como obreiros, como obreiras, essas 12 pessoas.
E coisas assim nós estamos vendo pelo país todo, pela América do Sul toda, pela Europa, pelos Estados Unidos, América do Norte, América Central. Estamos vendo no Oriente e no Ocidente. E isso está sendo normalizado. Então a igreja vai vencer. Os seguidores da besta perecerão com ela, mas os selados de Cristo, cujo nome está no livro da vida, reinarão para sempre com ele. Em conclusão, os prazeres mundanos, eles são sedutores, sim ou não? Por isso que essa maldição, essa meretriz, ela parece vestida de escarlate, ela parece bela, ela é a grande meretriz, a grande prostituta, é a sedutora. Então o que a igreja tem oferecido hoje, a igreja não de Deus, a igreja do anticristo, ela tem oferecido beleza, prazer, sedução, riqueza, ela tem oferecido para você ambientação, ela quer oferecer para você conforto, e ela quer te motivar. Você tem que sair do culto motivado, você tem que sair do culto, uau, você tem que sair do culto catando anjo com a mão, você tem que sair daqui e falar assim: eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou ficar rico, eu vou morar no condomínio. Ela é sedutora, ela seduz. Mas os que permanecerem firmes, como nós já vimos, né? Estiverem seu nome escrito no livro da vida, esses adquirirão e vencerão as tentações, a violência e a tribulação. A vitória de Cristo é definitiva e eterna, e aqueles que o seguem alcançarão a vitória completa, porque ela é garantida em nome de Jesus. Amém?